Olá a todos! Estamos dando início a mais um vídeo aqui no nosso canal da Igreja Luterana de Interlagos. Quero conduzi-los hoje, dia 7 de outubro, a mais um estudo da nossa série A Bíblia ao longo do ano. E hoje, neste dia 7 de outubro, vamos finalizar o Evangelho de João com os capítulos 17 a 21. Vamos juntos! No capítulo 17, nós temos um único, mas um grande destaque, a oração sacerdotal de Jesus. Vamos à leitura. Depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome àqueles que me deste no mundo. Eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam. Verdadeiramente reconheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu peço. Não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, eu os protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes reconheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Eis a leitura do capítulo 17, onde nós temos a oração sacerdotal de Jesus. Jesus estava prestes a ser preso, e nós percebemos que a preocupação de Jesus está em proteger os seus discípulos. Jesus sabia que havia chegado a hora, por isso no início ele diz: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho.
Lá no versículo 5 ele diz: E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Quer dizer, Jesus já sabia que iria retornar para onde estava antes de encarnar. No versículo 11 ele diz: Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Na oração sacerdotal, Jesus vai fazer um apelo também para a unidade. A unidade é de extrema importância. A unidade entre o Pai, o Filho e o Santo Espírito. A unidade entre nós e Cristo. A unidade entre a Trindade e cada cristão, e a igreja, claro, e a igreja na unidade com Cristo. E ele vai dizer no versículo 15, um dos célebres versículos tão conhecidos: Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Quer dizer, todas as ideias de afastamento do mundo que surgiram ao longo da história da igreja, ao longo da história da cristandade, são ideias que não levaram em consideração este versículo. Pois Jesus diz claramente que os cristãos não são do mundo, não devem se comportar como o mundo, mas não devem ser tirados do mundo. Até porque seria muito difícil testemunhar ao mundo se não estivéssemos no mundo. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. São temas caros para João. João vai sempre ressaltar luz e escuridão, sempre vai ressaltar trevas e luz, sempre vai falar também da verdade do mundo. São temas que volta e meia se repetem, não apenas no Evangelho de João, como também nas suas cartas. E ele diz no versículo 20, não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem. Quer dizer, Jesus aqui não está orando apenas pelos seus discípulos e apóstolos ali de seu ministério terreno. Jesus está orando por mim, por vocês, pela igreja. Vamos ao capítulo 18 com estes destaques. Jesus é preso, Jesus diante de Anás, Pedro nega Jesus, Jesus diante de Pilatos. Vamos à leitura dos 40 versículos. Depois de dizer isso, Jesus saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes havia se reunido ali com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e alguns guardas da parte dos principais sacerdotes e fariseus, chegou a esse lugar com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, sabendo de tudo o que ia acontecer com ele, adiantou-se e perguntou-lhes: A quem vocês estão procurando? E eles responderam: A Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhes disse: Sou eu. Ora, Judas, o traidor, também estava com eles. Quando Jesus lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou: A quem vocês estão procurando? Responderam: A Jesus, o Nazareno. Então Jesus disse: Já lhes falei que sou eu. Se é a mim que vocês estão procurando, deixem que estes vão embora. Ele disse isso para se cumprir a palavra que tinha dito anteriormente: Não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Guarde a espada na bainha, por acaso não beberei o cálice que o Pai me deu? Assim a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Então o levaram primeiramente a Anás, o sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Simão Pedro e outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote, por isso conseguiu entrar no pátio da casa deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora junto à porta.
O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, falou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. Então a empregada encarregada da porta perguntou a Pedro: Você também não é um dos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não, não sou. Os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido uma fogueira por causa do frio e se aqueciam. Pedro estava no meio deles, aquecendo-se também. Então o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus lhe respondeu: Eu tenho falado francamente ao mundo. Sempre ensinei, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e não disse nada em segredo. Por que o Senhor está perguntando para mim? Pergunte aos que ouviram o que lhes falei, eles sabem muito bem o que eu disse. Quando Jesus disse isto, um dos guardas que estavam ali deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que você fala com o sumo sacerdote? Jesus lhe respondeu: Se falei mal, dê testemunho do mal, mas se falei bem, por que você está me batendo? Então Anás o enviou amarrado à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro estava em pé, aquecendo-se. Então lhe perguntaram: Você também não é um dos discípulos dele? Ele negou e disse: Não, não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: Não é verdade que eu vi você no jardim com ele? De novo, Pedro negou, e no mesmo instante, o galo cantou. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo, de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminar, pois somente assim poderiam comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: Que acusação vocês trazem contra este homem? Eles responderam: Se este não fosse malfeitor, não teríamos entregue ao Senhor? Então Pilatos disse: Levem-no daqui e julguem-no segundo a lei de vocês. Ao que os judeus responderam: Não nos é lícito matar ninguém. Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando com que tipo de morte estava para morrer. Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: Esta pergunta vem do Senhor mesmo? Ou foram outros que lhe falaram a meu respeito? Pilatos respondeu: Por acaso sou judeu? A sua própria gente, os principais sacerdotes, é que o entregaram a mim. Que foi que você fez? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Pilatos perguntou: Então você é rei? Jesus respondeu: O Senhor está dizendo que sou rei. Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Pilatos perguntou: O que é a verdade? Depois de dizer isso, Pilatos voltou aos judeus e lhes disse: Eu não acho nele crime algum, mas é costume entre vocês que eu solte alguém por ocasião da Páscoa. Vocês querem que eu lhes solte o rei dos judeus? Então todos gritaram novamente: Não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Eis a leitura do capítulo 18, que traz passagens que estão também presentes nos outros evangelhos. No entanto, aqui sempre há algumas variações, alguns detalhes que não constam nos outros evangelhos. Nós percebemos que Jesus, quando vai ser preso aqui no Evangelho de João, ele se adianta. Ele diz: a quem vocês estão procurando? E Jesus diz claramente: sou eu. Dos vários eu sou que existem no Evangelho de João, aqui está um eu sou diferente, né? Aqui está um sou eu, na verdade. E Jesus, ele não se esconde. E é interessante a reação que eles têm. Quando Jesus diz sou eu, eles recuam e caem por terra. Parece que eles temem prender Jesus. E eles continuam procurando, querendo dizer: mas deve ser outro. Não, não pode ser esse. E
Então Jesus disse: já lhes falei que sou eu. Se é a mim que vocês estão procurando, deixem que estes vão embora. Jesus está então protegendo os seus discípulos. E aqui no Evangelho de João, e somente aqui, diz claramente que foi Simão Pedro quem puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote. E aqui, e somente aqui, nós temos nome aos bois, não apenas de quem desembainha a espada, mas também daquele que tem a orelha cortada, do servo do sumo sacerdote, e o seu nome era Malco. E Jesus então vai para diante de Anás e depois para diante de Caifás e ainda para diante de Pilatos. E os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Diz claramente aqui que Jesus estava amarrado. Na sequência, nós temos Pedro negando Jesus, Anás interrogando Jesus, Pedro negando Jesus novamente. E aí o galo canta pela terceira vez. Aqui não tem grandes alterações em relação aos outros evangelhos, mas diante de Pilatos há novidades. Diz que Jesus foi levado da casa de Caifás para o pretório. E o pretório era um palácio do governador romano. E eles não entraram no pretório porque eles não poderiam se contaminar. Se eles entrassem no pretório, eles não poderiam comer a Páscoa. Então Pilatos sai da onde ele está para falar com os judeus. E Pilatos vai dizer: julguem-no conforme a lei de vocês. O que eu tenho a ver com isso? Pilatos já estava lavando as mãos desde o início. Mas os judeus vão dizer: não nos é lícito matar ninguém. Quer dizer, já estava muito claro que eles não queriam julgar Jesus. Eles não queriam um julgamento justo. Eles não queriam levantar provas. Eles queriam matar Jesus. Como eles não tinham esse poder, era um poder que somente os romanos tinham, por isso eles levaram Jesus a Pilatos. E aí Jesus respondeu, diante daquela pergunta de Pilatos: você é o rei dos judeus? Esta pergunta vem do Senhor mesmo ou foram outros que lhe falaram a meu respeito? E Pilatos fica um tanto quanto indignado: eu não sou judeu, quem falou foi os seus patrícios. E aí Pilatos perguntou novamente: você é rei? E aqui Jesus não emudece. Nos outros evangelhos, Jesus está calado. E aqui Jesus responde: o Senhor está dizendo que eu sou rei. Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. E aí Pilatos vai perguntar aquela famosa questão: o que é a verdade? E parece que a sua pergunta não é respondida. E de fato, no texto não aparece a resposta para esta pergunta de Pilatos. No entanto, Pilatos estava diante da verdade. Jesus é a verdade, como nós lemos e estudamos anteriormente no Evangelho de João. Portanto, ele estava diante da resposta, mas os seus olhos incrédulos não poderiam enxergar, pois ele estava nas trevas, na escuridão do pecado. Vamos à leitura do capítulo 19. Capítulo 19, onde nós temos a crucificação de Jesus, a morte de Jesus. Um soldado abre o lado de Jesus com uma lança e o sepultamento de Jesus. Vamos à leitura dos 42 versículos. Por isso, Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça de Jesus. Também o vestiram com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: salve, rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu outra vez e disse aos judeus: eis que eu o apresento a vocês para que saibam que não encontro nele crime algum. Então Jesus saiu trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. E Pilatos lhes disse: eis o homem. Quando viram Jesus, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: crucifique! Crucifique! Pilatos repetiu: levem-no daqui vocês mesmos e o crucifiquem, porque eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: temos uma lei, e segundo essa lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ficou ainda mais atemorizado, e entrando outra vez no pretório, perguntou a Jesus: de onde você é? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu: você não me responde?
Não sabe que tem autoridade tanto para soltar você como para crucificá-lo? Jesus respondeu: O Senhor não teria nenhuma autoridade sobre mim se de cima não lhe fosse dada. Por isso, quem me entregou ao Senhor tem maior pecado. A partir desse momento, Pilatos queria soltá-lo, mas os judeus gritavam: Se você soltar este homem, não é amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Quando Pilatos ouviu essas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gabatá. E era a preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. E Pilatos disse aos judeus: Eis aqui o rei de vocês. Eles, porém, clamavam: Fora, fora, crucifique-o. Então Pilatos perguntou: Devo crucificar o rei de vocês? Os principais sacerdotes responderam: Não temos rei, senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus, carregando ele mesmo a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. Ali o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no alto da cruz. E o que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título porque o lugar em que Jesus havia sido crucificado era perto da cidade, e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes disseram a Pilatos: Não escreva Rei dos Judeus, e sim, ele disse: Sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi, escrevi. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, uma parte para cada soldado. E pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Por isso os soldados disseram uns aos outros: Não a rasguemos, mas vamos tirar a sorte para ver quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas roupas, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E foi isso que os soldados fizeram. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus a sua mãe, e junto dela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí o seu filho. E depois disse ao discípulo: Eis aí a sua mãe. E dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de sopo, aproximaram a esponja da boca de Jesus. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Então, para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, visto que era o dia da preparação e era grande o dia daquele sábado, os judeus pediram a Pilatos que fossem quebradas as pernas dos crucificados e fossem tirados das cruzes. Os soldados quebraram as pernas dos homens que tinham sido crucificados com Jesus, primeiro de um, depois do outro. Quando, porém, chegaram a Jesus, vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu isso dá testemunho, e o testemunho dele é verdadeiro. E ele sabe que diz a verdade, para que também vocês creiam. E isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura: Nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: Olharão para aquele a quem traspassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que em segredo, porque tinha medo dos judeus, pediu a Pilatos permissão para tirar o corpo de Jesus. E Pilatos deu permissão. Então José de Arimateia foi e retirou o corpo de Jesus. E Nicodemos, aquele que anteriormente tinha ido falar com Jesus à noite, também foi, levando cerca de 35 quilos de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os óleos aromáticos, como é costume entre os judeus na preparação para o sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim. Neste jardim havia um túmulo novo, no qual ninguém ainda tinha sido colocado. Ali, por causa da preparação dos judeus e porque o túmulo ficava perto, colocaram o corpo de Jesus.
Até aqui a leitura do capítulo 19, um capítulo mais emocionante, difícil, né? Porque Jesus é crucificado. E, de modo geral, nós também temos todas as passagens presentes nos outros evangelhos, com exceção do episódio do soldado abrindo o lado de Jesus com uma lança. Mas temos alguns detalhes que só aparecem aqui no Evangelho de João. Quando viram Jesus, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: "Crucifique, crucifique", e Pilatos repetiu: "Levem-no daqui vocês mesmos e o crucifiquem, porque eu não encontro nele crime algum." Aqui no Evangelho de João não tem aquela famosa cena de Pilatos lavando as mãos, mas tem este episódio mostrando que Pilatos não queria crucificar Jesus. Ele estava, de certo modo, em contradição, né? Ele não queria, mas ao mesmo tempo estava na pressão popular para fazê-lo. E os políticos muitas vezes se submetem à pressão popular e não fazem o que é correto. É meio que nós temos isso até hoje. Até hoje o nosso país tem um saneamento básico horrível. Claro que há países ainda em situação pior, mas sempre nós ouvimos a mesma desculpa. Político não vai mexer em saneamento, não vai melhorar a parte do esgoto, porque isso vai custar dinheiro e não vai aparecer. Para a grande parte das pessoas, não vai fazer diferença. Então, os políticos não fazem esse tipo de trabalho, quando na realidade eles deveriam fazer aquilo que é correto. E Pilatos, ele é um homem fraco, né? O melhor termo que define Pilatos é o termo pusilânime. Esse termo difícil, pusilânime. Ele é fraco. Ele sabe o que é correto, mas ele não faz o que é correto porque ele fica nas mãos do povo. Ele quer ser adorado pelo povo. Ele quer agradar a todos ou a maioria. E muitas vezes quem quer agradar a todos ou quem quer agradar a maioria acaba agindo mal. E aí Jesus vai ter um diálogo muito interessante com ele. Porque Pilatos vai dizer assim: "Não sabe que tem autoridade tanto para soltar você como para crucificá-lo?" E Jesus vai responder: "O Senhor não teria nenhuma autoridade sobre mim se de cima não lhe fosse dada. Por isso, quem me entregou ao Senhor tem maior pecado." Quer dizer, Jesus está falando claramente que os religiosos judeus têm mais pecado que Pilatos. Vejam só. E Pilatos continuava querendo soltá-lo, mas os judeus gritavam: "Se você soltar este homem, não é amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César." Porque nós precisamos observar que quem vai condenar Jesus à morte são os romanos. E Jesus não poderia ser condenado por blasfemar ao Deus judeu pelos romanos. Não faria o menor sentido. Não existia nem sequer uma disposição legal para isto. Mas existia, sim, alguém se fazer rei. E por isso, os judeus, sabendo disso, vão dizer, quando Pilatos pergunta: "Devo crucificar o rei de vocês?" Os principais sacerdotes vão responder a Pilatos: "Não temos rei senão César." E é óbvio que eles não adoravam César, não queriam o reinado de César. Mas para crucificar Jesus, eles chegam ao ponto de afirmar isso. E Jesus, aqui no Evangelho de João, vai carregar ele mesmo a sua cruz, diferente do que vai aparecer nos evangelhos sinóticos. E aí algumas pessoas podem questionar: mas o que está certo? E normalmente, diante de afirmações aparentemente contraditórias nos evangelhos, nós precisamos observar que provavelmente o que aconteceu? Jesus saiu dali, Jesus carregou a sua cruz por um tempo, mas em certo momento não suportou carregar, porque ele já havia apanhado e sido espancado muito. E então virá a pessoa de Simão Cireneu, que não aparece aqui no Evangelho de João, mas aparece nos outros evangelhos. E é impressionante quando nós assistimos aquele filme Paixão de Cristo, o horror, a crueldade que vão ter com Jesus, a dor que ele vai sofrer,
com o açoitamento, com o espancamento romano. E mesmo assim, ele vai aparecer diante de todo o povo, sangrando, em um estado lastimável, seu corpo, os seus ossos aparecendo. E mesmo assim, insuflados pelos sacerdotes e mestres da lei, o povo vai gritar: crucifique Jesus. Naquela passagem que Jesus falou que ele não iria atender a sua mãe e os seus irmãos, ficou assim uma pulga atrás da nossa orelha, né? Ué, mas Jesus não tinha um grande cuidado por Maria, sua mãe? Mas no versículo 26 daqui do capítulo 19, isso cai por terra. Porque Jesus vai dizer a Maria que ela deveria ser cuidada pelo discípulo amado. E vai dizer ao discípulo amado para ele cuidar dela como se ela fosse a sua mãe. E muito nós ficamos assim intrigados, mas por que João coloca o discípulo amado em terceira pessoa? Por que João não colocou assim: Jesus disse para mim, mulher, disse para mim, eis aí a sua mãe, né? Mas foi uma forma do evangelista João escrever, né, um tanto quanto distante daquilo que havia acontecido, por isso na terceira pessoa. Chegando ao final do capítulo 19, Jesus vai então não ter as suas pernas quebradas, e esse detalhe só aparece aqui em João, e vai falar claramente para que se cumprisse a escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. Quer dizer, Jesus havia morrido antes dos corpos serem retirados da cruz. Então Jesus vai ser sepultado por José de Arimateia, que era um discípulo seu, e Nicodemos, aquele mesmo do capítulo 3, ele levou cerca de 35 quilos de um composto de mirra e aloés para perfumar o corpo de Jesus. Vamos ao penúltimo capítulo do Evangelho de João, capítulo 20, onde nós temos esses três destaques: a ressurreição de Jesus. Jesus aparece aos discípulos e a Maria Madalena, Jesus e Tomé. Vamos à leitura dos 31 versículos. No primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu e foi até onde estavam Simão Pedro e o outro discípulo a quem Jesus amava e disse-lhes: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Com isso, Pedro e o outro discípulo saíram e foram até o túmulo. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, mas não entrou. Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no túmulo. Ele também viu os lençóis e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então outro discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou. Ele viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. E os discípulos voltaram outra vez para casa. Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou-se, olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus lhe perguntou: mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Ela, supondo que ele fosse o jardineiro, respondeu: se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus disse: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico Raboni, que quer dizer mestre. Jesus continuou: não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vá até os meus irmãos e diga a eles: subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contava que Jesus lhe tinha dito essas coisas.
Ao cair da tarde, naquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver Jesus. E Jesus lhes disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Se de alguns vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados, mas se os retiverem, são retidos. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então os outros discípulos disseram a Tomé: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Passados 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: que a paz esteja com você. E logo disse a Tomé: põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé respondeu: Senhor meu e Deus meu. Jesus lhe disse: você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. E estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Até aqui a leitura do capítulo 20, onde nós temos a ressurreição de Jesus como grande destaque. Jesus não permanece no túmulo, ele ressuscita. E é interessante que há algumas variações em relação aos outros evangelhos. Nos outros evangelhos, apenas Maria Madalena e uma outra mulher ou outras mulheres vão até o túmulo para perfumar o corpo de Jesus, não encontram Jesus no túmulo e retornam amedrontadas. E retornam para dizer aos discípulos que não viram Jesus, ou retornam para dizer que ele ressuscitou. E aqui há essa intervenção, ou intercorrência, melhor dizendo, porque Maria Madalena foi ao túmulo, viu que a pedra da entrada tinha sido removida, então correu e foi aonde estavam Simão Pedro e o outro discípulo, a quem Jesus amava, ou seja, João. E disse-lhes: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. E aí Pedro e João vão sair numa corrida. E provavelmente Pedro era mais velho ou até tinha um físico mais obeso, talvez. Por isso João chega primeiro. João é um corredor melhor. Mas Pedro vem logo na sequência, entra no túmulo e também vê apenas os lençóis e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus. Então eles vão ficar exatamente admirados com tudo aquilo. E diz o texto que eles não haviam compreendido a Escritura, que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. E eles voltaram para casa. Então, até ali, era apenas um túmulo vazio. O que realmente prova que Jesus ressuscitou? O túmulo vazio? Não. Suas aparições. A Maria Madalena, as outras mulheres, aos discípulos. E então, Jesus de fato vai aparecer pela primeira vez a alguém, quando ele aparece para Maria Madalena. Maria Madalena inicialmente não o reconhece, o confunde com o jardineiro. E então, quando Jesus diz Maria, ela o reconhece. E sai para anunciar aos discípulos que viu o Senhor. E claro, o testemunho de uma mulher naquele período muitas vezes não era considerado válido e possivelmente os discípulos não haviam ainda entendido, não haviam crido que Jesus de fato havia ressuscitado. Então Jesus vai aparecer a todos os discípulos, com exceção de um, Tomé.
E aqui, apenas no Evangelho de João, nós temos este grande destaque para a aparição de Jesus a Tomé. Por isso nós temos esta imagem, que é muito conhecida, que é um quadro famoso de Tomé, tentando ver se de fato Jesus ressuscitou, e é um quadro de Caravaggio. Caravaggio pintou essa tela em 1601. É uma linda tela que de fato demonstra este relato de João 20. E é interessante nós observarmos na história da arte sacra, quantas telas foram pintadas em referência a alguma passagem bíblica. E este é um dos textos mais conhecidos para falarmos a respeito de fé. Normalmente nós atrelamos este texto ao texto de Hebreus 11:1, que define o que é fé. Fé é a certeza das coisas que não vemos. Por isso, Tomé, ele vai ter uma fé um tanto quanto distante desta referência de Hebreus. Porque quando ele realmente confessa que Jesus é o Senhor, Jesus vai dizer a ele assim: você acreditou porque me viu? Felizes aqueles que não viram, mas creram. E por isso a gente precisa entender que ter fé não é ver e acreditar. Ter fé é não ver e ainda assim acreditar. Lendo aqui um comentário desta tela que nós encontramos na internet, o pintor Caravaggio é sem dúvida alguma um dos pintores mais revolucionários e influentes na história da arte. E uma de suas personalidades mais intrigantes. Ele, mais do que qualquer artista, conseguiu dar vida às histórias relatadas na Bíblia. O extremo realismo de seus quadros, juntamente com seu estilo inovador no uso de luz e sombra, imprimiram nas obras enorme dramaticidade, dinamismo e emoção. Por isso, ele é considerado um dos grandes representantes do Barroco, um estilo artístico que tinha como um dos principais objetivos emocionar e estimular a fé e a devoção das pessoas. Ao contemplar as obras de Caravaggio, mestre no realismo, o espectador é atraído para dentro da cena retratada, como se este a estivesse vivenciando juntamente com os personagens. E nenhuma de suas obras exemplifica melhor o novo estilo de pintar de Caravaggio que a incredulidade de São Tomé, que é essa imagem que nós estamos vendo. É realmente uma imagem maravilhosa. Realmente nos transporta para o relato de João, capítulo 20. E o final do capítulo 20 parece ser o final do Evangelho de João, porque vai dizer ali: na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Mas João não acabou por aqui. Temos um último capítulo ainda, o capítulo 21, onde nós temos 3 destaques. Jesus aparece a 7 discípulos, Jesus e Pedro, e o testemunho de João. Vamos à leitura dos 25 versículos. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. Os outros responderam: nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou: filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles responderam: não. Então Jesus disse: joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes.
E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima e também havia pão. Jesus lhes disse: tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia, com 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles: venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem é você? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. E esta já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu amo. Jesus lhe disse: apacente as minhas ovelhas. Em verdade lhe digo que quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos e outro o cingirá e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: siga-me. Então Pedro, voltando-se, viu que o discípulo a quem Jesus amava vinha seguindo. Era o mesmo que na ceia havia se reclinado sobre o peito de Jesus para perguntar: Senhor, quem é o traidor? Ao vê-lo, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? Jesus respondeu: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Quanto a você, siga-me. Então se espalhou entre os irmãos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não tinha dito que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, penso que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Até aqui a leitura do capítulo 21, até aqui o Evangelho de João. Finalizando então este estudo, percebemos neste capítulo que Jesus vai aparecer aos discípulos em uma praia. Jesus vai ter peixes, pão, aqueles alimentos básicos com eles. E era a terceira vez que Jesus se manifestava a eles. Mas um episódio que só aparece aqui em João é muito importante. Quando Jesus aparece, pergunta a Pedro 3 vezes: você me ama? E pela terceira vez, Pedro vai responder: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu amo, e fica triste. Por que Jesus pergunta 3 vezes a Pedro? Porque Pedro negou Jesus antes 3 vezes. De certo modo, Jesus está anulando a negação de Pedro. E Jesus vai dizer a Pedro que ele vai morrer de uma forma como consequência de uma perseguição que ele vai sofrer. E é curioso que Jesus vai falar a respeito do discípulo amado. Se eu quiser, ele não vai morrer até que eu venha. E pela história, pela tradição, nós sabemos que apenas João foi um discípulo que não teve uma morte de execução. Todos os outros apóstolos foram executados. Mas sim, ele morreu, né? Ele vai morrer mesmo antes de Jesus retornar. Então, não era exatamente isso que Jesus estava dizendo aqui, possivelmente, mas sim que João
não seria morto como os outros discípulos. E, por fim, João vai dizer exatamente que ele é o discípulo amado e que Jesus fez muitas outras coisas, mas se todas elas fossem relatadas, não caberiam em todos os livros do mundo. Retomando os ensinamentos, percebemos nestes últimos capítulos de João coisas que não estão presentes nos outros evangelhos. A oração sacerdotal de Jesus demonstra que Jesus se preocupa com os discípulos. Quando Jesus é preso, aqui no Evangelho de João, ele tem uma autonomia, ele tem autoridade, ele mesmo se apresenta. Jesus não está fugindo. Não que ele vá fugir nos outros evangelhos, mas aqui demonstra de uma forma bem clara que ele sabe exatamente o que ele vai passar e ele enfrenta de frente. Quando Jesus vai falar a Pilatos, vai conversar com Pilatos, ele vai ter uma postura um pouco diferente do que é demonstrado nos outros evangelhos. Jesus mesmo vai carregar a sua cruz e vai ter aquele episódio do soldado abrindo o lado de Jesus com uma lança, que só aparece aqui em João. E depois Jesus vai aparecer a Maria Madalena, aos discípulos. Tem um episódio famoso de Tomé, que só aparece aqui no Evangelho de João. E Jesus vai anular a negação de Pedro. Finalizando o Evangelho de João, percebemos que o Evangelho de João é aquele evangelho mais filosófico, que inicia falando que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. João é um evangelho que não segue a mesma lógica, a mesma sequência dos evangelhos sinóticos. O quarto evangelho é um evangelho que Jesus vai afirmar muitas coisas a respeito dele mesmo. E se nós não tivéssemos o Evangelho de João, seguramente não entenderíamos de uma forma tão plena o ministério de Jesus. É uma bênção termos o Evangelho de João, é uma bênção termos estudado este Evangelho. Espero que este estudo tenha sido de proveito para você, assim como foi para mim. Continue seguindo o nosso canal, continue seguindo o projeto A Bíblia ao longo do ano. Aí estão as disposições e formas que você pode nos ajudar a manter o nosso canal, a manter este trabalho. E amanhã retornaremos com um livro introdutório ao único livro histórico do Novo Testamento, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Fique na paz do Senhor. Até o nosso próximo vídeo.